Ya, estamos de volta. Nem sei quando é que foi o meu último vídeo, mas... tenho que admitir que estava com saudades. E para compensar vos trago hoje um vídeo longo sobre o jogo que foi banido pela igreja. Estamos na altura da Páscoa, ando uma beca religioso, por isso faz todo sentido trazer este vídeo. Evaluation, um jogo criado por uma empresa indie chamada Tooth and Cloud, e ao longo deste vídeo vou explorar o seu significado, os temas que aborda e aquilo que a torna tão marcante. É uma obra que levanta várias interpretações e que nos faz pensar sobre vários assuntos e diferentes perspectivas. Por isso vou dar o meu máximo para tentar explicar o que transmite e o impacto que pode ter em quem a ouve. Portanto, deem like e inscrevam-se no canal, que eu não quero passar a vida inteira a fazer hambúrguer. Estamos juntos no McDonald's, se precisarem de alguém, chamem-me. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. Evaluation é uma emulação de um programa antigo que foi distribuído entre os membros da Igreja no início e meados da década de 90. O programa era usado para avaliar a fé, a autoestima, para comungar espíritos. Foi retirado de circulação e proibido pelo Vaticano em 1999. Embora todos os esforços tenham sido feitos para emular este programa exatamente, existem algumas falhas e o programa pode não responder corretamente. A gravação de músicas de adoração, Songs of Praise, que originalmente acompanhava a compra do programa, foi convertida para formato digital e agora está incluída no programa. Ok, interessante. Um programa onde nós podemos comunicar com espíritos, mas é pecado tentar alguma aproximação com alguém que já morreu, por isso não sei bem porque é que a igreja fez isto, mas pronto, vamos instalar o aplicativo e vamos entrar neste mundo. O jogo começa por nos dizer que iremos responder a várias perguntas. Os tópicos não são agora importantes, mas é importante mantermos a mente limpa e fiel. E também nos diz para respondermos com calma e com respostas verdadeiras. Neste primeiro capítulo, temos de responder a perguntas mais pessoais. Não são muito complexas, mas deixam-nos a pensar. Descreva honestamente a si mesmo, usando uma das opções abaixo. Com que frequência tu te importas sobre o que as pessoas mais importantes para ti pensam sobre ti? Sentes que o mundo seria um lugar muito melhor se girasse apenas à tua volta? Com que frequência sentes que alguém está a observar-te, mesmo quando estás sozinho? Estas perguntas servem para avaliar a tua fé. Pelo menos é o que dá a entender. Se tu és uma pessoa egoísta com o ego alto, na fé cristã isso é proibido, extremamente proibido. Tens de ter humildade suficiente para perceber que não estás acima de um ser superior. Portanto, isto não são só perguntas sobre ti, mas sim um levantamento de questões que te fazem pensar sobre os teus atos. Mesmo se não for religioso, o jogo tem como objetivo fazer-te pensar um bocado sobre o que realmente importa. Espíritos. É quase a mesma coisa que o questionário anterior, mas agora vai ser virado para os espíritos. Tu acreditas em Deus? O quanto a fé é importante para ti? Tu achas que Jesus odiava a sua própria mãe?
Se o diabo pedisse a sua alma em troca de salvar a tua mãe da morte, tu aceitarias? E se fosse teu pai? O presente da razão foi um erro? Aqui novamente vemos mais um teste de moralidade do que um simples questionário sobre a fé do jogador. E isto chega a um nível absurdo quando temos de responder se achamos que Jesus odiava a sua própria mãe. Penso que a filosofia aqui seja algo mais deprimente e mais ateia, porque segundo a questão dá-nos a entender que a mãe de Jesus teve culpa dos acontecimentos do filho, porque foi ela que deu-o ao mundo. Nós na segunda etapa já conseguimos perceber que algo não está muito bem, porque na fé cristã estas perguntas nem são questionadas nem pensadas. Anjos e demónios. Nesta etapa somos introduzidos a uma nova dinâmica. Vão aparecer várias imagens e temos de dizer se é um anjo ou um demónio. Aparentemente será um desafio fácil. Ok. E é aqui que caímos no erro. Como não sabíamos se era um anjo ou um demónio, julgámos a pessoa pela aparência. E erramos por causa disso. Este desafio serve para testar se a pessoa cede aos padrões normais da sociedade. Porque somos ensinados desde putos que os demónios são feios e com formas macabras e que os anjos são coisas bonitas e com aspectos físicos belos. Mas, meus amigos, nunca julguem o livro pela capa. Esta foi a real mensagem desta etapa. E nós percebemos melhor isto se analisarmos a segunda e terceira imagem. Nesta imagem, que visualmente parece um anjo, na realidade trata-se de uma pintura feita por Rafael Sanzio. A ilustração até parece que é um anjo protetor, porque na imagem vemos a deusa romana Vênus em baixo e em cima, meio que a proteger, vemos uma figura angelical. Mas para essa pintura foi escrito um texto em latim que diz o seguinte: o planeta é o mais próximo do Sol. Quando precede o Sol pela manhã, é chamado de Lúcifer. Como se trouxesse a luz, e quando o segue, é chamado de Vésper ou Espero. Sua casa principal é o Touro, a secundária é Libra. Neste texto, ficamos a perceber que o suposto anjo que vimos é, na verdade, o próprio diabo. Já na terceira, vemos uma imagem do demónio Boer, que é o grande presidente do inferno. Mas apesar da sua aparência estranha e assustadora, este demónio, quando é convocado, ele ensina filosofia moral e natural e tem conhecimento de ervas curativas e de outros tipos de medicina. E assim, vemos uma inversão dos papéis. Primeiro vemos um anjo que foi expulso do céu e tornou-se o maior vilão desta história, e do outro, um demónio que traz conhecimento e benefício para a humanidade.
Samael. O programa mostra a sua cara e parece ser uma boa pessoa, normal para alguém que se apresenta como um anjo. E ele começa por nos perguntar se queremos ouvir a voz dele. Mesmo se disseres que não, tens de ouvir na mesma, por isso vamos a isso. Hear my voice, child. Just as Eve was seduced by the snake, so shall you be driven to the fruit by my word. I will not suffer you. I shall set you free. Your blood is not your own, but belongs to the sins of your fathers. Ok, que porra foi esta? Do nada aparece um anjo chamado Samael, começa a falar e o programa vai abaixo. Mas o mais interessante é que ele volta, mostrando que nunca nos vai abandonar. Ele, nesta segunda abordagem, diz que queria contar-nos mais sobre a traição do pai e outros segredos. Mas como ele não tem muito tempo, ele dá-nos um presente, que é saber o nosso futuro. Aparecem 6 cartas de tarô, mas infelizmente só podemos escolher uma de cada vez. E se quisermos saber das outras, temos de fazer tudo desde o início. Eu, como sou um preguiçoso, escolhi só um, por isso, já. A carta que escolhi prevê vingança. Resumidamente, todas as cartas vão dar ao mesmo ponto, ao mesmo objetivo, o fim do mundo, que segundo Samael vai ser cruel e terá muito fogo e fúria. Após isto, Samael dá-nos um último presente, e aqui somos apresentados aos 3 finais do jogo. Falar com algum ente querido, ver a verdadeira aparência de um anjo ou ouvir a voz de Deus. Portanto, vamos entrar agora nestes finais, vamos analisar cada um e ver o que cada um significa. Neste final falamos com uma alma aleatória de alguém. Essa pessoa pede para não revelarmos o seu nome, pois o seu espírito está preso a alguém que nos observa todos os dias. Ela ainda tenta nos dizer como é que é a vida após a morte, mas não consegue dizer ao certo como é que é. Ela diz que não existe luz, nem escuridão, nem frio, nem calor, apenas existe o nada. No segundo final, Samael oferece-se a revelar a sua forma real. E somos apresentados a um anjo macabro e assustador. Ele diz-nos que ele era tão bonito que até os seus irmãos o invejavam. Se tivermos coragem de escolher a opção ouvir a voz de Deus, somos apresentados ao terceiro final, e que para mim é o mais sinistro de todos. Ali é-nos revelado que o nosso Criador, tão amado pelos humanos, não passa de uma pessoa que tem rancor e nojo de nós. Aquele ser ressalta o facto de ele ser tão poderoso, omnipotente, omnipresente e que vê tudo.
E após isto acontece mais um erro. O emulador tira o nosso login e somos obrigados a meter uma senha. Ao clicarmos na opção Eu esqueci-me da senha, o programa fecha e somos expostos a uma dura e péssima realidade, onde Deus vê-nos como vermes e odeia-nos profundamente. Uou, espera aí, 3 de 4 finais? Afinal existe mais? Sim, meus amigos, ainda não acabou. O jogo deixa-nos uma dica, e essa frase faz-nos chegar às Songs of Praise, que estava no texto de introdução ao jogo. São 5 músicas disponíveis nos fecheiros do programa, e se usarmos um espectrograma, vemos que cada música tem um número. Juntamos tudo e dá-nos a senha final do jogo. 7826. E agora vamos finalmente ver o último final de Evaluation. 72826. You find yourself alone on a forest trail. Walk forward. You hear the wind of the trees. You feel that you are not alone. Walk forward. With each step over stone and dirt, you draw closer to something. Walk forward. What could it be? You are afraid. You must be alone out here. Walk forward. Hi. A dark figure stands further down the forest trail. Walk forward. Against your will, you feel drawn towards the dark figure. Hello, dear child. You come seeking answers. You are not you. You have no body, no blood, no bones. You are but a thought. There is no God, no universe, no human race, no earthly life, no heaven and no hell. It is all a dream, a grotesque and foolish dream. Nothing exists but you, and you are but a thought, a vagrant and useless thought. You are wonderful forlorn amongst the emptiness. Now you know the truth. Will you submit? Esta experiência dá-nos um lado negativo de tudo, mas o que é mais interessante é que nunca iremos saber se Samael estava realmente a dizer a verdade ou se Deus realmente nos odeia. E assim, com este final, acaba Evaluation.